Bom, então estamos gravando, estamos dando início. Lu, mas é, agora é o meu mouse que não quer aceitar a gravação aqui. Seguir. É um prazer, mais uma vez, né? A Revista Brasileira de Psicodrama tá se mantendo aí nesse projeto, Revista Viva. Então, lembrando, a Luísa vai contar um pouquinho da história da revista Viva, mas ela é desdobrada da Revista Brasileira de Psicodrama. Então, a gente vem desde o início da FEBRAP com desde o início da FEBRAP, a gente tem um compromisso com a Revista Brasileira de Psicodrama, né? Então, esse projeto de estar aqui na Revista Viva é um fortalecimento também para a revista escrita, né? Então, a gente já teve ela em papel, agora é só online, mas é um grande desafio e eu agradeço a Luísa que, nessa gestão, assumiu essa diretoria de publicações e vem se mantendo junto com a Oriana, trabalhando, fazendo acontecer, né? Normalmente a gente está mais juntas, esse mês eu nem sabia de nada, né, Lu? Lu me poupou, então eu agradeço. é, e espero que a gente possa ter aí mais um momento de, de grandes trocas, né? Obrigada, Lu. Abre seu áudio, Lu. Boa noite de novo. A revista, toda vez eu conto a história, né? Mas é porque a revista foi uma idealização de Leila Kim e Heloísa Fleury em 2020, de pensando na ideia de ciência aberta, do diálogo dos autores da revista brasileira. É um espaço para dialogar com os leitores e também construir uma ciência, essa troca. Então, elas propuseram a criação deste projeto, né, do projeto Revista Viva, que é uma roda de conversa. E, durante um período, ela foi dirigida sempre por Leila Kim. Em 2022, aí ficou a ideia, vamos circular a direção. E aí passamos a convidar diretores diferentes a cada edição da Revista Viva. E aí também produziu uma vitalidade, produziu novas formas de ter direção, novas formas de abordar e de tratar. Então, também ofereceu uma riqueza nova a cada edição ter um diretor novo. E hoje, o convidado para o diretor é Matheus. Matheus, seu sobrenome. Não, Matheus, diga. Ele vai dizer o Nessa hora sobrenome sempre dele. rola um estresse assim do Ma- Sempre, sempre. Matheus Leisnock. Nada muito difícil. Lesnock. Eu até Leisnock. li certo. Mas, Hum. então, o Matheus hoje é o diretor da revista Viva. Então, ele vai, a partir de agora, conduzir a partir da espontaneidade e da expansividade afetiva dele, é, esses trabalhos. Os autores normalmente têm 20 minutos, 15 a 20 minutos para sua fala, e aí o diretor vai fazer isto no momento, na, na forma que ele achar melhor, certo? Então, de agora em diante, estamos sob a direção de Mateus e vamos trabalhar, ok? Vamos lá, Matheus. Obrigado, Lu. Bom, primeira coisa, duas questões, né? A primeira é que eu estou muito feliz de ter sido convidado para estar aqui.
Foi uma surpresa o convite. E a segunda coisa é que essa surpresa foi tão grande porque eu nunca participei de uma revista viva, né? Então tem os prós e os contras, né? O contra é que eu fiquei um pouco ansioso, né? Porque eu falei, o que será que rola? Como que os outros diretores têm feito, né? Eu não tenho referências. Em contrapartida, eu estou livre, leve e solto para criar, porque como eu não tenho referências, eu tenho essa liberdade de criar e é uma coisa que me agrada bastante, né? É ter esta liberdade de criação. Para quem não me conhece, eu sou formado inicialmente pela SOPSP, o nível 1, aqui em São Paulo, e depois nível 2 e nível 3, que está em curso na Potenciar, tá? Em curso porque tem aquele famoso parto, né, dos artigos, aquela coisa toda, né? Mas é isso, deixa eu ficar quieto porque tem uma representante aqui da Potenciar, quanto menos falar, menos bandeira eu dou. Então é isso, essa é a minha apresentação, estou aqui em São Paulo, tá? E gostaria de fazer um convite para Íria, para Soraya, Marina e acho que é André, iPhone de André ou Andressa, não sei. Assim que possível, abrirem a câmera, porque a gente vai, né, como todo psicodrama, a gente vai privilegiar a ação, né, fazer alguma prática. Então, se vocês conseguirem, obrigado, sou queridona, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Amanda, também, que entrou um pouquinho depois aí, né? E aí, sempre que possível, deixar o microfone aberto para a gente poder, né, fazer as nossas trocas. Obrigado, Andressa. Ainda bem que era Andressa e não André. Andressa, seu sorriso simpático. Tudo bem, Iria? Muito obrigado também. Bom, vamos lá, vamos fazer assim, ó, só para dar um esquenta. Vamos dizer a cidade, fazer uma rodada, dizer a cidade que você está e se você, né, acredito que todos aqui são psicodramatistas, mas quem não for, né, diga, né, não vim aqui a convite, eu sou prima da Amanda, né, e ela me convidou. Não sei nem o que é psicodrama. Tudo bem, né? Será bem-vindo da mesma forma, tá? Então, Matheus, São Paulo, SOPSP e Potenciar, né? É isso, rapidinho assim. Quem gostaria? Pode ir abrindo o microfone e falando, inclusive as diretoras, né? Que eu não sei de quais federados elas são. Diga, Lu. Eu sou Luísa de Oliveira, sou titulada pela ASBAP, a Federação Baiana de Psicodrama e Psicoterapia de Grupo, e sou de Salvador. Eu sou da Bahia e moro em Salvador. Beleza. Eu sou a Delsa Cunha, sou da SOPSP e estou em São Paulo. Obrigado. Eu sou a Conceição, sou de Brasília, DF, sou da Associação Brasiliense de Psicodrama, ABP. Legal. Eu sou Marcela Amaral, eu sou da Casa das Cenas de Uberlândia e estou na Bahia, Arraial da Ajuda. Oh, Oh, beleza. tá bem. Oh, tá bem? Eu sou Amanda Saraiva, estou em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e eu fiz a minha formação na Viver Mais, de Tubarão. Eu, Soraya, sou ABPS, Potenciar e NEPSA. Estou em Santo André, São Paulo. Eu sou a Maristela, sou de Marília e agora sem nenhuma federada, porque a minha federada, que era o Instituto Rio Pretense de Psicodrama, encerrou as atividades depois de 35 anos. Eu sou Andréa, de São Bernardo do Campo, Potenciar. E Eu sou não sou do Graça mundo. Campos. Ah, desculpa. Não, que vai, Graça. Terminou, André? Terminei. Ah, eu sou Graça Campos, sou de Minas Gerais, nasci em São João del Rei, mas moro no sul de Minas, na zona rural. Sou Amanda Castro, sou de Florianópolis, manezinha da ilha, filha de pescador e sou da Viver Mais Psicologia.
Eu sou Andressa, eu sou de Blumenau. Eu fiz formação na Locus, em Florianópolis, e na Potenciar, São Paulo. Quem não falou ainda? Eu Márcia. sou, eu sou Inês. Inês, estou no interior de São Paulo, em Penápolis. Estou na Potenciar. Íria. Eu sou a Íria, eu estou aqui em Blumenau. Eu sou aluna da UniPCF, aluna da professora Flávia. Estou fazendo psicologia e estágio em psicodrama. Mas já teve, desculpa, já teve contato com o psicodrama? A gente começou o contato agora, faz um mês. Tá, legal, legal, bacana. Márcia falou? Quem falta? Bom, depois se as pessoas que estão aí com a câmera Eu acho fechada. que eu esqueci de falar que eu sou do INPE, Ah, Instituto legal, Mineiro de Psicodrama. legal, bacana. As pessoas que estão com a câmera fechada, se quiser compartilhar aí pelo chat, também fiquem à vontade, tá bom? Quiser fazer alguma fala, escrever alguma coisa pelo chat, às vezes, né, tá com as pessoas que estão com a câmera fechada, se quiser escrever pelo chat alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Que às vezes tá com alguma questão aí com o vídeo, tá? Vamos lá, maravilha. Creio que a maioria que está aí com o áudio ligado com a câmera falou. E eu queria lançar uma moda aqui agora. Eu queria a André já dá risadinha assim. Eu queria lançar uma moda que todo mundo que Oi, participar, posso todo falar um mundo. minuto? Oi, Eu sou a pode, Márcia. Márcia. É que Ótimo. eu tô no celular, eu sou de São Paulo. No momento eu não pertenço a nenhuma entidade, mas já fui de várias. Legal. É que eu não estava conseguindo desativar o mudo e não consigo ligar a minha câmera, que eu estou no celular, né? Tudo É isso, olha lá. tá jóia. Hermê, obrigado, Márcia. Hermê, a gente está só falando o nome e a cidade e de repente a federada também. Tem que abrir seu áudio. Seja bem-vinda. Boa noite, eu sou Ermelinda, sou aqui de Santo André, São Paulo, sou da SOPS. Legal, legal, bacana. Obrigado. Então, como eu estava falando, eu queria lançar uma moda que vamos ver se pega, que as pessoas todas que vêm para a Revista Viva, elas têm que disponibilizar um final de semana na sua casa, entendeu? Então, eu estou fazendo uma lista aqui, eu vou passar primeiro, vou ficar uns 2 dias em São João del Rei, depois, na outra semana, eu vou para Camboriú, depois Floripa, e aí eu dou uma esticadinha em Arraial da Ajuda, tá? Vou lançar essa moda, vou ver se pega, tá bom? Só para dar vontade aí, dar aquele Pro gostinho. ABC ele não quer vir, né? O que que é? Pro ABC, Pra- para Grande São Paulo, não, né? Não, tá na fila, eu fiz uma ordem aqui, entendeu? Tá na fila. Legal, Vai ser gente. bem-vindo, Matheus. Legal. Vamos lá. Bom, gente, eu bolei aqui uma abertura que eu pretendo que seja, né, o nosso aquecimento inespecífico, mas já pensando em fazer uma vinculação aí com os artigos, né? A gente teve a nossa chamada, que foi Encontros e Mudanças, tá? Eu vou ser sincero, não tive tempo de ler os artigos, mas conheço um pouquinho do trabalho do Laban, né? Tem uma história aí com teatro, e a palavra encontros nem se fala, né? Encontros é uma coisa que está presente aí na linguagem do psicodrama, né? As nossas buscas de encontro, de preferência com uma tele, né? Então, isso me mobilizou aqui para fazer um esquenta aqui para preparar a cama aí para as autoras, tá bom? Daqui a pouco se apresentarem seus trabalhos. Então, eu vou pedir para vocês, eu vou passar 2 ceninhas de filme, tá? Bem curtinha, 2 minutos, acho, cada uma. Poderia ter mais, a gente pode até depois levantar algumas possibilidades,
Vocês podem até compartilhar, lembrei de tal outra, lembrei de tal outra, de tal cena. Duas cenas de filmes desenho, que falam sobre mudança, né? Você sair de um lugar, ir para o outro, né? E as diversas repercussões, reverberações que pode gerar isso, essa temática de sair de um lugar, ir para o outro, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui e gostaria que vocês, durante esses filmes, isso aí para dar um esquenta, fossem pensando em algumas mudanças que vocês já fizeram na sua vida e não necessariamente mudanças apenas físicas, né? Mudança de cidade, mas mudança de postura, mudança de carreira. Só estou dando um start aqui para vocês assistirem pensando nesse tema e as possíveis reverberações, tá bom? Vou compartilhar aqui. Hum. Acredito que a maioria deva conhecer, mas se não conhece, depois a gente pode conversar sobre. Entrou a imagem? Sim. Eu vou soltar. Se por acaso tiver o áudio, vocês me avisam, tá? Vê se entra o áudio. Manda ver, vamos ver, é demais, acaba com eles, é isso aí, quero mais, vem gatinha, chega mais, vem pra cá, é demais, chega lá, vamos ver, Yahoo! A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Ainda não. Ok, a gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Sim. Sério? Não. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não chegou, não. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Isso não tem graça. Quanta imaturidade. Quanta imaturidade. É por isso que ninguém gosta de ogro. Tudo bem, você perdeu. Eu vou parar de falar. Finalmente. Mas tá demorando demais, Shrek. Não tem um filminho pra gente assistir, nada. Burro, o reino tão distante. É pra lá que a gente vai. Tão distante. Tá legal, saquei. É que isso aqui tá um tédio, né? Então, arruma um jeito de se divertir. Por 5 minutos. Você podia não ser você. Só por 5 minutos! A gente já chegou! Já! Finalmente! Chegamos a tão... Ok, essa é a primeira. Enquanto eu arrumo aqui, eu vou fazer uma fala rápida, eu preparo a outra cena aqui. Todo mundo assistiu esse filme? Quem não assistiu, levanta a mão. Andressa. Só para lembrar, eles são 2 ogros e eles saíram do pântano, um lugar lindo, maravilhoso, incrível, delicioso, uma lama quente que os ogros adoram. E eles estão indo para um reino tão distante, que é um reino onde tem um castelo incrível, né? Fartura, comidas, belezas, roupas, só que eles são ogros, né? Então, quem não assistiu, veja o filme e veja o que acontece. Um minutinho. Agora, a outra cena eu não consegui exatamente um recorte bacana. Essa primeira está muito mais clara, mas eu posso também fazer uma fala rápida sobre do que se trata. Vamos lá.
I'm talking about. Woo! Another perfect day. Nice job, everybody. Let's get those memories down Não the se line. preocupa muito com a língua, tá? É o que menos importa. We love our girl. Oh, she's got great friends and a great house. Okay, not what I had in mind. I sure am glad you told me earthquakes are a myth, Joy. Otherwise, I'd be terrified right now. Oh, this will be great for Riley. Oh, no. Here's our new house. And... We're supposed to live here? we have I'm telling you, it smells like something out. It's gonna be great. Yes. No. I'm starting to envy the dead mouse. Where did you read that? It doesn't matter. I read it, and it's... Ok, essa é mais curtinha. Quem não assistiu Divertidamente? Todos assistiram? Então, a primeira fala, né? Great friends, ela tem bons amigos, ela tá feliz onde ela tá. Ela vai para uma cidade, né, que não necessariamente vai ser tudo ok. A casa, você viu a carinha dela já na casa, a carinha dela lá no quarto, né? Ela esperava outra coisa, tá bom? Quem lembrou de algum outro trecho de filme que fala sobre mudança, viagem, sai de um lugar e vai para outro, que você tem uma expectativa e não necessariamente ela é atendida? Alguém lembrou de algum outro filme? Só abrir e falar. Ninguém? Em Up, Altas Aventuras, ele Sim, ele faz um plano de ir para um lugar onde é maravilhoso, tem a natureza, tem uma cascata e tudo mais. A esposa falece, e aí ele tem que, de alguma forma, fazer essa viagem sozinho. E aí é uma descoberta de onde ele realmente gostaria de estar, de que jeito ele gostaria de estar. Legal, muito obrigado. Ótima Como contribuição. chama, Amanda? Ele Up nas alturas. UP, acho que é isso, né, Amanda? Acho que Eu é. não sei se é Up Altas Aventuras ou Up nas Alturas, alguma coisa assim. Bom, você vai achar, é fácil. É Up Altas Aventuras, Amanda Saraiva colocou. Legal. É muito bom, né? Ele faz todo um plano para ele e para a esposa e a esposa falece, né? Então, essa história de você bolar uma mudança, uma transição e não necessariamente ela acontece como você gostaria. Que mais? Quem mais? Mais algum filme que lembraram? Tenho certeza que quando acabar o encontro vocês vão lembrar de um monte, né? Porque tem várias coisas, né? Legal, bacana. Eu vou pedir para vocês fecharem o olho só um minutinho e aí pensar em mudanças. Mudanças que podem gerar novos encontros. Os novos encontros podem ser bons, podem ser difíceis, desafiadores, pode ter um pouco dos dois. Podem ser mudanças que já ocorreram, está no passado, e a coisa já se desenrolou. Pode ser alguma coisa, um passado recente, que ainda tem reverberações. E pode ser alguma mudança que seja no futuro, que você está vislumbrando que vai acontecer em breve e você tem algumas expectativas. Pensa um pouquinho. Se você encontrar 2 ou 3 mudanças, escolhe uma. E vê como isso te impacta. Não vai na razão. Só localiza a situação, a cena, e pensa na emoção que isso te traz. Ou uma sensação física.
ou um sentimento, emoção barra sentimento, ou uma sensação física, corporal. Tem uma leveza ou não, tem uma certa angústia, aonde isso está pegando no seu corpo. Quem já conseguiu localizar a cena e a sensação ou o sentimento, pode abrir os olhos e voltar aqui. Quem não conseguiu, pode ficar aí mais uns segundinhos. Ou pode ser até um desejo de algo que não está nem no radar ainda, um desejo, não tem no radar no sentido de prazo, de planejamento, mas algo que talvez esteja aí impactando você. Ok, eu vou pedir para, mesmo quem não conseguiu trazer a cena e voltando aqui para nós. E aí, você de repente pode se inspirar pelos colegas. Aí eu vou pedir o seguinte: você não compartilha a sua cena. Eu vou pedir que você faça um gesto, mas faça um gesto atrelado a essa sensação, esse sentimento, mas um gesto seguindo algumas regrinhas, tá? Você vai escolher só uma, tá? Quais são as possíveis regrinhas? Por exemplo, um movimento reto. E se quiser colocar um som, pode colocar. Ah! Ah! Um movimento reto. Um movimento arredondado. Ah! Né? Ah! Um movimento em plano alto. Ah! Um movimento em plano baixo. Ah! Eu estou usando o mesmo ar, só para vocês entenderem, tá? Então, definir alguma coisa. Redondo, reto, baixo, alto, né? Na vertical, na horizontal. Então, né? Fazer alguma coisa assim. Eu estou usando só a mão, porque a gente está aqui na telinha. Se você quiser levantar e se afastar um pouquinho da câmera para a gente ver o seu corpo, também pode, tá? Então, né? Estou aqui, vou derrubar minha água, vou ganhar distância. Então, eu posso fazer uma coisa, né? Reta, plano alto, plano baixo, tá? Plano médio, ok? Quem gostaria, vale aquela nossa regrinha, né? Não necessariamente todo mundo, né? Se não tiver confortável, não precisa fazer. Se quiser fazer sem som, você que manda, você que diz. O que o seu corpo está pedindo agora? O que ele poderia nos trazer de movimento a partir do que está reverberando aí? Quem gostaria? Legal. Dá uma olhada no movimento da Amanda. Olha as características, né? Ele tem uma linha horizontal, ele tem uma onda. O que isso te impacta? Né? Para mim, me deu uma sensação X, que eu não vou falar para não influenciar. Obrigada, Amanda. Quem mais gostaria? Não precisa ter som, tá? Quem mais gostaria? Ok.
Também na horizontal, com umas curvas, né? Obrigado, Lu. Chá, chá, chá. E chá, 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 chá. Legal. Marcela trouxe uma coisa de dentro para fora, né? Do centro para o exterior, né? Para fora. E trouxe um som. E foi para várias direções. Ok, quem mais? Esse é o seu movimento, Andressa? Movimento de câmera? Desculpa, o celular tá com pouca bateria, tô arrumando, mas eu posso fazer. Tá tentando colocar o carregador para ele carregar para eu poder fazer. Legal. Mais uma vez. Movimento focado na respiração, no tronco. Beleza, obrigado. Quem mais gostaria? Eu gostaria. Diga, É, Maristela. é uma cena assim, ó. É isso. É, pode repetir para nós? Posso. Legal, ok, obrigado. É uma fala, não sei se adianta. Pode dizer a fala. Saindo de cena. Saindo de cena. Legal, ok, obrigado. Eu gostaria. Diga aí, Iria, depois vai a Adelson. A minha eu vou falar, é um meme, aquele meme do John Travolta. Não sei se vocês já viram. Não. Não, ele é um meme que ele fica assim, e aí ele fica assim, vai para um lado, vai para o outro, com um olhar de vago, sem saber para onde ir. É Tá, esse o meme. legal, bacana, bacana, bem significativo. Eu não sei se eu. Vai lá, Adelson. Tem um balancinho, é isso? Tem um balancinho? Não, não. É mais a mão cruzada mesmo? Os dedos cruzados. Ah, tem um movimento aqui, eu não tinha visto. Tá, legal. Deixa eu levanto, peraí. Ok, ok. Obrigado. Eu. Soraya tá com a mãozinha levantada. Não, eu vou agora, porque eu levantar, eu vou fazer agora. Isso. Ok, uma coisa que volta. Legal, obrigado. Diga, Conceição, vai lá. Ok, tem uma palavra para esse movimento, para esse gesto? Ou não Não, só o gostaria? som mesmo. Só o som mesmo. Ok, ok. Eu. Diga, vai lá, mano. Ok, obrigado. Mais alguém? Vai lá, Graça.
Ok. Obrigado. Mais alguém gostaria? Maravilha, gente. Vamos lá, vamos avançar. Eu vou pedir para vocês, rapidamente, vai ser 4 minutos, tá? A gente vai para a sala privada por 4 minutos. Então, 2 minutinhos para cada um, né? Ficar atento no tempo, para você compartilhar a questão da mudança que você pensou, né? A gente trouxe o gestual, a gente trouxe a gente trouxe uma fala, né? Um som que está quase saindo, parece que está meio preso. Quer dizer, isso é a minha leitura, né? Então, na sala privada, no ambiente mais íntimo, eu gostaria que vocês compartilhassem uma fala rápida da cena que vocês pensaram, da mudança, tá? Que vocês tiveram, e focar muito nessa questão do corpo, tá? Qual é se você quiser até fazer uma fala, ó, eu coloquei esse som aqui por causa de tal coisa. Então você conta a sua cena, a sua situação rapidinho, e aí você faz uma conexão com a questão do corpo, tá bom? Andréia e Lu, vocês vão participar das salas privadas? Ou não? A Andréia acho que vai sair, né? André acha que não, porque ela tá privado. E eu acho que você não consegue me tirar daqui porque eu tô com o rosto. Ah, tá, mas depois dá para você ir para a sala. Ou eu vou fazer o seguinte. Se ela manda Graça, Maristela, 3. Mas acho que vai dar aqui. E eu convido também as autoras, tá bom? Para compartilharem também nas salas privadas. E daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Eu vou marcar o tempo aqui, gente. Só um segundinho. Vocês conseguem ver o timer, tá? Então, a hora que der 2 minutinhos, você passa a bola para outra pessoa falar. Até já. Hermeto. Gente, o que foi? Hermeto deve estar provendo conexão, travou. Conexão, hein? Eu vou fazer uma mudança aqui, então. Graça também não foi. Inês também travou. Eita, aquelas coisas, hein? Gente, eu botei 3 pessoas na sala 5. Agora foi. Mais uma. Pronto. Duro é você quando você fica sozinho, né? Eu vou dar uma pausa aqui na gravação. Cadê? Obrigado, Lu. Então vamos lá. Marcela abriu o áudio, então eu vou. Pronto, fiz uma votação aqui autoritária.
Ela abriu votação autoritária minha. Ela abriu o áudio, então já está aí disponível. Podemos começar por você, Marcela? Podemos, eu ia propor um 2 ou 1, alguma coisa assim, mas tudo bem, bora Não, lá. vamos lá. É, Matheus, eu vou tirar você e botar a Marcela, que ela vai. Mas eu acho que ela pode colocar de confitriã, Consigo, ó, Ela já de deu aqui. confiança. pode ter mais confitrião. Deixa eu ver, se posso botar mais de um? Já foi. Ah, já foi. É isso. Já deu, deixa eu só botar vocês aqui, mais aqui pro cantinho. Já estou vendo bem. Já. Pronto, tá bom. Muito bem, então vamos lá. Boa noite. Boa noite. Eu vou contar um pouquinho hoje sobre esse artigo, fruto da minha pós-graduação em psicodrama, na Casa das Cenas, realizada concomitantemente à minha primeira formação na arte do movimento de Rudolf Laban, onde eu fui investigar as contribuições da interface entre o psicodrama e a dança criativa de Rudolf Laban, na busca de oxigenar e revitalizar os recursos psicodramáticos que a gente utiliza para ativação e aquecimento corporal no contexto terapêutico. Também detalhei nesse artigo o trabalho que eu tenho desenvolvido com a dança criativa, né? Nessa conexão aí com as duas abordagens, e o psicodrama e o estudo da arte do movimento de Rudolf Laban. As fotos todas que vocês estão vendo, essas são do último congresso, do 24º Congresso de Psicodrama. Foi uma vivência linda, muito gratificante. Várias pessoas interessadas nessa união, corpo e mente, nesse trabalho a partir do movimento de Laban. Fiquei muito satisfeita. Ah, eu preciso mexer alguma coisa aqui, que está me tampando. Aqui, ó, pronto, eu vou pôr aqui embaixo. E aí, o objetivo desse trabalho, então, é enriquecer o repertório de psicólogos e, principalmente, né, psicodramatistas, no que diz respeito a essas relações entre mente, corpo, movimento, tanto para quem quer utilizar a dança como ferramenta de intervenção terapêutica, como para quem quer ampliar, incorporar novos olhares, técnicas aí no sentido da ativação corporal, mesmo no cotidiano das práticas terapêuticas grupais e individuais. Vou começar falando um pouquinho do. Ah, e as fotos, elas vão se alternando, né? Tinha fotos do Congresso, a do slide anterior tem fotos aqui de Minas, em Uberaba, quando eu lecionava na universidade lá. Tem fotos também aqui da Bahia, Arraial da Ajuda. Essas daqui também são de Minas. É, O Nafaneto, ele traz para gente um dos princípios do psicodrama, que é essa transformação da existência que acontece através do drama. E aonde que acontece o drama? No corpo. Por isso, é fundamental a gente olhar para o corpo. E esse fundamento existencial do drama que acontece no corpo. A Ciane Fernandes traz para a gente, né? O corpo e o movimento como forma de linguagem expressiva e manifestação motora do cotidiano. Então, essa conexão entre o psicodrama e a trajetória do Laban, ela surge para a gente como um convite para explorar o movimento como um veículo de expressão, de comunicação, de interação e principalmente de autoconhecimento. A Penha, queridíssima Penha Neri, também traz para a gente que no psicodrama, além das dimensões psíquicas, as dimensões corporais, relacionais, também estão presentes nos vínculos terapêuticos. Estão incluídas também, né? O corpo está incluído como cerne desse processo psicodramático. Ela fala para a gente que a ação da mente e da interpsique é a busca da verdade presente no desempenho de papéis e nos elementos do vínculo: corpo, percepção, afetividade, conexão e comunicação. Deixa eu só mudar
aqui para mim, gente, me dá só um minutinho. Pronto. E aí ela traz o Moreno, né, falando de algo que é muito importante, e que é eixo do psicodrama, que é que o desenvolvimento da psique, ele é assemântico e pré-semântico. Então, quer dizer que a ação tanto vai anteceder quanto incorporar a palavra. E ele estrutura, né, toda a teoria dele, esse método, né, que traz a ação humana como centralidade da intervenção a partir desse lugar. Essa busca da fala integrada às dimensões corporais, afetiva, cognitiva e relacional, como desempenha uma espécie de não, cadê? Tampando para mim. Uma espécie de genealogia e de arqueologia da alma. Lindo isso que ela fala, né? Por isso que essa ativação e o envolvimento do corpo e do movimento nas práticas terapêuticas desempenham um papel que é crucial, que vai permitir com que a gente acesse camadas profundas da experiência humana. Enquanto a mente ela acaba ficando na racionalização, na superfície, o corpo ele vai carregando as nossas vivências, vai testemunhando cada momento da nossa existência. Então, quando a gente começa essa movimentação, a gente acende essa conexão com as nossas experiências e permite que a gente vai explorando lugares escondidinhos ali da nossa alma. Ai, gente, desculpa, tá lento aqui para passar. Porque eu tenho que ficar passando vocês de lado a lado para eu poder continuar olhando aqui para vocês enquanto eu tô falando. Não tem problema não, tá ótimo. Tá bom. Então, pensando nesse encontro, né, do psicodrama com a arte do movimento do Laban, ele traz para gente que a comunicação do conhecimento, da emoção e do sentimento, ela não somente passa pelo corpo, ela é movimento. O Laban foi conhecido como um dos grandes pensadores, criadores da primeira metade do século XX. É um dançarino, coreógrafo, teatrólogo, teórico da dança. Deixou aí um legado com uma série de seguidores, intelectuais, filósofos, artistas, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, educadores corporais, incluindo a Maria Dútines, que, por um acaso da vida, participou do congresso, do 5º Congresso Brasileiro de Psicodrama, lá no MASP, trazendo o Laban, né, já para o campo psicodramático. A Maria Dútines, ela foi a principal responsável por disseminar a teoria do Laban no Brasil. Ela passou uma temporada com Laban na Inglaterra em 1940, e aí ela traz os princípios do Laban para o Brasil. E Moreno também possivelmente bebeu na fonte de Laban, eles são contemporâneos. Laban, 10 anos mais velho que Moreno. Encontrei trechos muito parecidos ali, e o Moreno traz a psicodança, né? A gente encontra quase nada sobre a psicodança na obra moreniana, mas o Bermudes explora isso, e o Bermudes, em 1961, ele cria uma comunidade de estudo, né? Um campo de pesquisa, com pessoas do teatro, do cinema, da marionete, da mímica, e ele reuniu esse grupo de pesquisa sistematizando esse trabalho da psicodança em Portugal. A gente encontra mais especificamente esse trabalho da psicodança no livro do Bermudes, Teoria e Técnica Psicodramática. Acho que eu passei. Pulei. Então, voltando, né, para o Moreno, ele já compreendia, então, essa mobilização pela via corporal como uma das principais contribuições do psicodrama à psicologia, e dizia, né, que lá desde os primórdios, o Freud e o Mead negligenciaram esse desenvolvimento pré-semântico e assemântico da psique, né, enfatizando mesmo a fala como a principal raiz de análise psicológica. E atualmente, psicodramatistas, como a gente já citou ali, a Penha, a Natália Giro, continuam ressaltando essa importância do corpo, de potencializar essa capacidade expressiva inerente às pessoas, essa linguagem corporal como um meio sensibilizador
para a leitura consciente dos sentimentos e das sensações expressas pela fala. Então fica claro que historicamente o psicodrama ele representa esse marco, né, na transição dos métodos verbais para métodos de ação e do tratamento individual para o tratamento em grupo. Para o Moreno, o psicodrama é a psique em ação, essa ciência que explora a verdade por métodos dramáticos. Moreno dizia que há muito pouca atividade mental no arranque do recém-nascido. Então, a gente pode dizer que o recém-nascido, ele só faz uso de arranques físicos, que vão continuar sendo os arranques auxiliares em todo o nosso processo de crescimento preparatório. Então, quando adulto, a gente vai recorrer a eles, especialmente em casos de emergência ou quando a gente é pego de surpresa. Então, vejam como que as histórias que são impressas na nossa corporeidade, elas estão presentes nos nossos comportamentos, especialmente quando a gente se depara com situações que demandam espontaneidade. Porque mesmo que nós, adultos, a gente possui recursos mentais, sociais, psicoquímicos, que são adquiridos ao longo da vida e que vão fazendo com que a gente possa estar mais prontamente mentalmente, esses recursos nem sempre estão prontamente acessíveis, principalmente em momentos de surpresa, de emergência, que é difícil da gente conseguir realmente uma conexão consciente e a gente acaba agindo com base nas memórias corporais que a gente acumula ao longo da vida. Olha, eu trocando vocês aqui de lugar de novo. Então, na teoria do esforço, o Laban, ele traz e ele compreende as ações do corpo. Ele traz que as ações do corpo, elas se originam de impulsos internos. Então, existe sempre um impulso, existe sempre uma pulsão que gera o movimento de tudo, que anima a origem do movimento, a origem das dinâmicas. Então, essas qualidades dinâmicas, que pode ser forte, leve, rápido, lento, direto, multifocado, livre, contido, elas vão expressar atitudes internas em relação aos 4 fatores de movimento. Então, o fluxo vai ser livre ou contido, o espaço vai ser direto ou multifocado, o peso vai ser leve ou forte e o tempo vai ser lento ou rápido. Então, esse sistema de análise do Laban, ele entende esses esforços como combinações dessas qualidades dinâmicas que vão constituir o gesto, tanto funcionalmente quanto expressalmente, quanto expressivamente. Então, quer dizer que para eu fazer um soco, é um movimento direto, forte. Para eu fazer um carinho, eu vou fazer um movimento leve, direto, ou às vezes ele pode ser multifocado. Então, toda a nossa gestualidade, ela tem tanto a funcionalidade quanto a expressividade. E ela vai enfatizar a importância, e o Laban vai enfatizar para a gente, a importância da transição entre essas polaridades, dessas qualidades do movimento que estão presentes nos nossos gestos. Entendendo que a prática do movimento e o treino do movimento ajuda a gente a tomar consciência dos princípios que governam o movimento e que vão preservar a espontaneidade. Quando a gente compreende que todo ato se dá no desempenho de papéis, a gente vai também compreendendo que experimentar esses fatores do movimento e transitar entre essas polaridades vão permitir que a gente possa desempenhar novos e antigos papéis. Então, todos nós temos afinidades com algumas qualidades dos movimentos, uns mais lentos, uns mais rápidos, uns mais direto, outros mais multifocados, umas pessoas mais uma fala ou um corpo mais forte ou mais leve. Então, é um trabalho muito profundo porque ele alcança o arranque físico que precede a atividade mental. E quando a gente faz essa transição, essa experimentação entre as diferentes polaridades, a gente começa a ampliar o nosso repertório emocional, social e corporal. Então, quer dizer que essa mudança, ela é primária e ela traz para a gente essa transformação pelo movimento. Então, é uma experiência psicofísica profunda e autêntica.
E as duas abordagens, tanto o psicodrama quanto a arte do movimento de Laban, traz a espontaneidade e a criatividade como fundamento para o desempenho de papéis e para a expressão do eu. Isso vai fazendo e permitindo com que as pessoas possam experimentar novos modos de desempenhar papéis, ressignificando as suas histórias e alcançando uma experiência autêntica e verdadeira. E é muito interessante como isso acontece no trabalho, mesmo num trabalho de um único ato, né? No final, o retorno e o feedback ali das pessoas, com a possibilidade de poder experimentar algo ou de encontrar algo que estava narrado na sua história, ou que estava cristalizado ali no seu corpo, o quanto que a gente começa, é realmente um trabalho de autoconhecimento do seu corpo, do seu movimento, daquilo que está impresso na sua história. E aí, quando a gente entra mais propriamente na dança criativa, que é esse trabalho que eu tenho desenvolvido a partir dessas duas abordagens, a dança criativa, ela surgiu como uma derivação da dança educativa do Laban, que veio da Europa lá em 1926. Essa modalidade ficou conhecida no Brasil também como expressão corporal, dança expressiva, Laban ou até mesmo método Laban. E isso porque o Laban ele vai chegar no Brasil via as portas da educação, a partir da Maria Dúttinis, lá em 1940, e ele foi criando aí profundas conexões com os processos de ensino-aprendizagem, os processos escolares e terapêuticos. E um dos objetivos da dança educativa, dança criativa de Laban, é ajudar o ser humano a encontrar uma relação corporal com a totalidade da existência. Essa interação entre esforço e espaços, que são os dois grandes eixos das teorias do Laban, que utilizam o corpo, permitem com que a gente possa realmente desenvolver uma consciência de nós mesmos e do ambiente que a gente circunda. Então, quando a gente vai fazer um trabalho que ele chama de cinesfera, né, que é o trabalho do seu espaço pessoal, e você começa a compreender quais são as suas afinidades de movimento, você também passa a compreender as afinidades do movimento do outro, a dar mais limites, a compreender como dialogar com o outro, e também, né, com o espaço ao nosso redor. Então, quando a gente está envolvido e comovido pelo meio da dança, né, tem alguns retornos das pessoas que é interessante assim, nossa, eu consegui ficar durante 1h30 sem pensar nada. A gente consegue ter uma expressão autêntica, né? Principalmente pensando nessa junção com o psicodrama, que eu vou cumprindo todas as etapas, eu vou chegar no desenvolvimento só depois que a pessoa está muito aquecida, a gente consegue realmente derrubar mesmo aquilo que está conservado, aquelas barreiras que a gente acaba erguendo pelo nosso estilo de vida, por aquilo que está automatizado no nosso movimento, para revitalizar o nosso impulso interior a partir das dinâmicas do movimento, que faz com que a gente possa se orientar, né? Ter uma expressão mais plena, mais estruturada no nosso movimento. A Miranda, Regina Miranda, que eu conheci na minha segunda formação do Laban, que é a especialização que eu fiz na Angel Viana, que daí é uma outra via. Então, só para fazer um adendo que tem dois eixos do Laban. Então, tem o Laban Inglaterra, que foi a minha primeira formação com a Denise Telles, e tem o Laban Estados Unidos, que é o sistema Laban Bartenieff, que daí ele faz um casamento do Laban com a fisioterapeuta Bartenieff. E aí ela traz um desenrolar ainda mais amplo desse cardápio de possibilidades do Laban. Regina Miranda, então, essa figura que eu conheci nessa segunda especialização, que traz esse trabalho, né, do Laban lá dos Estados Unidos, ela fala também, né, que o objetivo da dança criativa é ampliar o repertório de movimento da pessoa e liberar a sua capacidade criativa. Então, eu acho que vai ficando claro, espero que fique claro para vocês, né, conforme vocês vão me escutando, assim, o quanto que esse casamento entre o Laban e o psicodrama, ele acontece de maneira muito fluida. O Laban, eu encontrei o livro do Laban no consultório da minha terapeuta. Esse trabalho com o corpo e o movimento é um desejo da minha alma lá desde a minha graduação. Eu fazia capoeira Angola, e aí da capoeira Angola eu fui para a dança africana. Eu queria ter estudado a capoeira Angola lá na universidade. Os meus professores falaram: o que que você quer estudar? Capoeira Angola com psicologia não tem nada a ver, menina. Aí precisei deixar isso para lá. Depois eu entrei no mestrado, consegui bolsa do CNPq com esse estudo da capoeira Angola como instrumento de transformação social. Também tive um problema, não consegui dar continuidade a esse trabalho, porque eu tive um problema
com os traficantes da favela que eu estava estudando, esse grupo de capoeira específico. Mas esse desejo, ele veio percorrendo a minha vida, me acompanhando. Aí eu fui fazendo formação em dança-terapia com o Pio, não sei se alguém também que conhece. Depois eu fiz alguns finais de semana da formação Dança Movimento Terapia, que a gente tem aqui também no Brasil. Mas foi nesse momento que eu encontrei o Laban no consultório da minha psicóloga, que nasceu esse trabalho. Então, pensando aí na dança criativa mesmo, como ato terapêutico, né? Essa metodologia que eu vim desenvolvendo a partir da conjunção entre essas duas teorias, o psicodrama e a arte do movimento do Rudolf Laban. O que eu utilizo? Tanto o psicodrama, que é o tratamento pela ação dramática do protagonista, quanto o sociodrama, que tem como protagonista o próprio grupo. Então, nesse olhar psicodramático, a pessoa é vista como um ser em relação, por isso que o trabalho se potencializa no grupo. Aqui tem fotinhos do Congresso, tem fotinhos de Trancoso, embaixo, à esquerda, aonde a pessoa pode se identificar, se reconhecer e se ressignificar a partir desse encontro com o outro. Então, é uma catarse múltipla, onde a pessoa ela vai ampliar e ressignificar suas concepções de mundo, vai assumir novas posturas no plano mental e corporal. Um convite mesmo ao encontro da pessoa com ela mesma, com as suas afinidades de movimento, com o outro e com o meio. Nessa oficina que eu fiz no Congresso, a gente trabalhou os 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Cada oficina tem uma dinâmica diferente, cada oficina trabalha com uma temática diferente, mas sempre visando a mudança no momento presente, com a atualização da qualidade das nossas relações ao longo da vida. Esse trabalho tem sido realizado em um único ato terapêutico até o momento que esse artigo foi escrito, que já tem tempo que esse artigo foi escrito. Depois disso, eu já fui fazer esse trabalho como processo. E aí eu fui fazer grupos de 3, 4 meses com o mesmo grupo, acompanhando o processo das pessoas. Mas estou aqui contando de como esse trabalho era desenvolvido assim, como um único ato terapêutico, essa experiência singular, viva, intensa, mas com muito rigor, com alto investimento técnico e metodológico, né? E de acordo com o Moreno, quando a gente pensa, né, no aquecimento, cumprindo todas as etapas do psicodrama, a pessoa ela pode começar respirando, se movimentando, sempre com o objetivo de utilizar esses dispositivos físicos de arranque, a fim de que a pessoa vá se aquecendo, se esquentando, criando confiança, até que as atividades neuromusculares ou outras atividades físicas acabam por afirmar ou libertar formas, né, de expressão mais organizadas, levando a pessoa a trabalhar seus papéis, a inspiração criadora, para esse ato. Aqui tem várias fotinhos, e aí elas estão com uma legendinha contando um pouquinho, né? Porque daí na parte do desenvolvimento eu trago jogos, brincadeiras e diversas técnicas psicodramáticas, além de todo o cardápio de possibilidade do Laban, fatores do movimento, das harmonias espaciais, práticas corporais labanianas, exercícios corporais, jogos de improvisação, de composição de movimento, assim como danças, né, momentos individuais e momentos relacionais ali com o grupo. Passei muito rápido, vocês conseguiram ver as fotinhos aqui? Marcela, você consegue ir indo, encaminhando para o fechamento? Já estou chegando no fechamento. Legal, obrigado. Então, como encerramento da atividade, eu faço sempre um alongamento, um relaxamento, com práticas do yoga, das filosofias orientais e esse trabalho da Barthény. No final, eu faço um compartilhamento da experiência, para a gente poder fazer essa integração realmente corpo-mente. Então, para mim, o que fica assim, que essas contribuições do Laban, né, para o estudo do movimento, para mim e para quem tem participado desse trabalho, tem uma revelação muito vasta e impactante, porque abrange teoria e prática e aplicação terapêutica. O Laban trouxe, né, esse dilema
desse conflito entre corpo e mente e foi estabelecendo para a gente parâmetros de análise do movimento que chegam nesse lugar da transdisciplinaridade. As suas teorias convidam a gente nesse trabalho das profundezas mesmo da expressão corporal. E após essa análise das contribuições da interface entre o psicodrama e a dança criativa, e o diálogo entre essas duas abordagens, fica claro o potencial, não apenas de enriquecer, mas também de promover essa integração, abrindo aí novos caminhos para a prática terapêutica, oxigenando as nossas práticas de aquecimento corporal e trazendo uma dinâmica, né, de promoção de bem-estar emocional, físico, psicológico. Para terminar, um vídeo bem rapidinho. Obrigada, gente. Obrigado você, Marcela. Milhões de perguntas e vontade de falar. Eu vou pedir para vocês pegarem um papelzinho, anotar no cantinho, para que a gente não corra o risco, né, de se estender aqui nessas possíveis perguntas e aí não ter o tempo hábil para o outro trabalho. Então, vou pedir para vocês pegarem um papelzinho, anotar aí as possíveis perguntas que vocês tenham interesse em fazer, né? Perguntas, comentários, sugestões, contribuições, etc. e tal. Anote no papelzinho, aí a gente vai passar agora para Amanda Castro e Amanda Saraiva, e aí depois a gente abre para os comentários e as perguntas das pessoas, tá bom? Meninas, vocês vão compartilhar algum documento, alguma coisa? Amandas? Eu compartilho a beleza da Amanda Saraiva. Ai, Amanda, você é belíssima. Nada como ter amigas. Obrigada. Ah, isso aqui, com um nome lindo ainda. Um nome maravilhoso. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Não, não. Maravilhosas se encontram assim no mundo. Manda, eu puxo o microfone, então. Bora. Tá. Vou puxar o microfone, então qualquer coisa a Amanda vai dialogando comigo. O meu trabalho é sobre uma adaptação de uma protagonista que vinha do psicodrama presencial para o psicodrama online, que aconteceu lá em 2020, na pandemia. A gente, hoje em dia, está muito habituado a fazer o psicodrama online, né? Acredito que todo mundo que trabalha com psicodrama precisou se adaptar, precisou fazê-lo dessa forma ali, através do impacto da pandemia. Mas não foi uma coisa fácil, assim, né? Quando eu entrei em contato com o psicodrama, ali desde a minha formação, mas quando eu comecei a formação específica no psicodrama, eu estava empolgadíssima com as técnicas, empolgadíssima com as almofadas, com o fazer físico, que é a nossa grande conserva cultural, né? A sala, quanto mais almofadas, mais psicodramática parecia, e eu gostava de ficar em pé e de tocar no meu protagonista, e isso era o que mais me empolgava, assim, né? De poder estar em movimento. E imaginem que uma estudante no auge da sua empolgação com psicodrama presencial passou pela pandemia e aí não pude me dar ao luxo de cancelar os atendimentos, né? Mesmo quando acreditava que seriam 15 dias de pandemia apenas. E aí precisei fazer minha adaptação pro atendimento online, assim como a maioria de nós. Mas houve uma grande questão com os meus protagonistas, né? Nem todos eles quiseram migrar para o online. E alguns deles fizeram uma pausa na psicoterapia, alguns deles falaram que não ia dar certo, que não, vamos esperar passar esse negócio de pandemia e tal. E aí eu fui me adaptando do jeito que dava, só que eu tinha uma monografia para escrever, que era a finalização no meu nível 1 de psicodrama. Então, eu me encontrei um pouquinho perdida, a Amanda Castro maravilhosa me orientando, não, vamos pensar nos protagonistas que tu tens, o que que tu gostaria de falar. E aí, nesse meio tempo, essa minha protagonista, que é a Dália,
que o nome foi escolhido por conta da flor e do seu florescer, me procurou para tentar a terapia online nessas palavras. Eu achei muito simbólico, assim, Amanda, vamos tentar. E antes ela falava, né, que eu não tenho um ambiente em casa, não tenho espaço, e mal sabia ela que eu também não tinha um ambiente em casa. Então, o trabalho ele se propôs a descrever como é que foi o processo de adaptação dela a esse ambiente. E foi uma adaptação minha também, né? Ela ficou. Essa protagonista, ela vinha 7 meses de psicoterapia presencial. E o avanço dela foi muito importante, assim. Ela chegou na psicoterapia com queixas de sintomas depressivos bem graves, né? De pensamentos de desejo de morte, mas sem a parte do planejamento por conta da fé dela, que era a única coisa que mantinha. Ela tinha alguns sintomas de agorafobia, chorava quando estava longe de casa, chorava quando estava longe da esposa, tinha dificuldades de autocuidado, deixando para trás atividades de higiene, como escovar os dentes, tomar banho, fazer a própria comida. Foi um momento muito, muito sofrido da vida dela que ela me encontrou no presencial. E aí foram 7 meses de psicoterapia intenso que esses sintomas foram diminuindo e cessando, assim. Então foi o valor que ela encontrou na psicoterapia daquele jeitinho que ela conhecia, né? A conserva da psicoterapia presencial. Desse jeito funcionou pra mim, então é só desse jeito que dá certo. E aí foi um caminho muito bonitinho de ela saiu do emprego que ela não estava feliz, ela investiu em uma nova carreira, que foi a carreira de manicure, e ela estava muito feliz nesse processo. E a psicoterapia ela passou a falar sobre o autocuidado dela, sobre as coisas que faziam sentido na vida dela naquele momento e as relações interpessoais. E aí foi uma pena a pausa na psicoterapia. Eu acreditei que estava tudo certo, até ela falar que precisava desse espaço para se reconhecer, né? Eu preciso desse espaço de volta. E aí, gente, para eu atendê-la, foi um caminho onde. Eu não sei como é que vocês se adaptaram aí ao psicodrama online, mas eu não tinha espaço em casa nenhum. Não tinha nem parede sobrando na minha casa para fazer os atendimentos. Então eu me peguei em alguns momentos sentada no chão, atrás da porta, que era onde pegava a internet, com um celular apoiado ali, fazendo do jeito que dava, e apresentando para os meus protagonistas esse espaço que era a minha realidade. Quando a Dália voltou para psicoterapia, agora na modalidade online, eu já tinha um espaço que era composto da tábua de passar roupa, onde eu colocava o meu celular apoiado na minha bolsa para ele não cair. Mas eu já estava um pouquinho mais adaptada, por exemplo, eu me vestia William Bonner, né? Só da cinturinha para cima, e embaixo era pijama, era pantufa, já estava entendendo mais ou menos o que era ali esse psicodrama. O que me deu um direcionamento importante para deixar essa protagonista segura, né? Então a Dália veio, ainda um pouco apreensiva, e eu ter esses 2 meses aí de adaptação que ela não teve, fez um espaço seguro. E o nosso vínculo era muito legal, então a gente sempre vê o quanto o vínculo ele é o maior fator de aquecimento, né? O maior fator ali para que a ação aconteça. O vínculo se manteve ali no online. Então é importante a gente falar das sessões, assim, o trabalho, ele vai falar de 6 sessões que aconteceram com essa protagonista ali de maio a junho, né, julho, e a primeira sessão foi muito legal porque causou esse primeiro momento de conexão do que é psicoterapia online. Ela atendeu a chamada lá pelo WhatsApp mesmo, né, a gente fazia WhatsApp, celular, fone de ouvido, e a internet dela começou a falhar, ela não conseguiu me dizer oi. Aí ela, ai meu Deus, tá falhando aí, foi até o quarto. Não, peraí, deixa eu fechar a janela que tá dando barulho, deixa eu me sentar e tal. E aí tava tudo certo, internet boa, som legal. E aí ela deu um momento de percepção assim: meu Deus, eu tô falando contigo de pijama. E aí eu falei, eu também. E ela deu risada. Aí eu mostrei pra ela que eu tava de calça de pijama, que eu tava de pantufa, e aí quebrou muito o gelo, porque foi o fator de conexão dos dois lados, né? E a partir desse momento ela se sentiu à vontade pra falar da demanda dela. E aí, ao longo dos encontros, assim, a gente foi muito sutilmente adaptando as técnicas conhecidas clássicas do psicodrama pro online. E a protagonista, ela foi se adaptando também no ritmo dela, mas de um jeito bem bacana, assim. Nessa primeira sessão, ela já trouxe um conflito com relação à família dela, como eles estavam lidando com a pandemia, como eles estavam lidando com a mãe. E aí ela soltou um gancho que, eles precisavam ouvir umas verdades. Bom, então vamos trazer eles aqui para ouvir umas verdades. E pedi para ela escolher objetos no quarto dela que representassem cada uma das pessoas que precisavam ouvir as verdades.
Ela escolheu ali um furador de papel para representar o avô, a tesoura para representar a avó, o livro para representar a mãe. Trouxe, colocou em cima da cama e aí eu pedi para ela me mostrar com a câmera. É muito rápido e natural essa adaptação, né, para as técnicas. E aí ela entrou no papel de cada um deles para se apresentar, para dizer o motivo, né, da escolha dos objetos e depois voltou para o seu próprio papel para falar as tais verdades para eles, assim, né? Falou que vocês são muito cruéis com minha mãe, precisariam, parar de podá-la, e a mãe que era o tal do livro, que pudesse escrever-se sozinha, que pudesse tornar-se um caderno e não só deixar que as pessoas escrevessem nela, que era o caso da avó e do avô. Foi muito catártico para Dália fazer esse primeiro movimento e entender que era possível fazer um psicodrama online nesse primeiro momento. Mas uma coisa que eu acho que é muito sensível ao atendimento online do paciente na casa dele, ela pegou objetos que são da realidade dela, né? Ela pegou objetos que vão criar essa conserva que vai estar ali. Quando ela olhar a tesoura, ela vai lembrar que aquilo representou a avó, ela vai lembrar daquela dramatização, porque é muito diferente quando eu sempre usei objetos no meu consultório, né, para além das almofadas, mas esse objeto é meu, né? Ele tem a minha história, ele tem o meu significado, eu sei o material que ele é feito. E quando um protagonista ele escolhe ali no seu cenário, o seu material, ele tem um valor a mais, né? E aí já começamos nessa primeira sessão desse movimento. E aí, na sessão seguinte, fomos de objeto também. Ela pediu para que a gente fizesse uma espécie de videotape, assim, com uma projeção de futuro, para a gente observar o momento em que ela estava na vida desde que começou a psicoterapia. Então, eu pedi para que ela fechasse os olhos, fizesse um relaxamento progressivo, assim, bem tranquilo, e pensasse, desde o momento que ela encontrou a psicoterapia, né, quando ela começou comigo lá no presencial, e fosse observando como é que ela está no presente e como ela gostaria de estar no futuro. E para cada um desses três tempos que ela escolhesse também um objeto do cenário dela para representar. E ela escolheu um objeto lá para o passado, que era uma correia de moto que estava velha, que estava estragada, que estava enrolada. Depois, para o momento presente, ela escolheu uma orquídea. Ah, eu achei tão bonita. Eu falei, nossa, orquídea, que linda que você é. Ela tomou o papel da orquídea. Ela é muito rápida, desde o presencial para fazer a tomada de papel, ela é uma paciente muito aquecida. Eu falei, nossa, orquídea, você é tão linda. O que que você faz para ser tão linda assim? Aí ela falou, na verdade, eu sou falsa. Tá, não tem, você ficou linda assim, mas também não cresce, também não murcha. Ela é realmente. Eu só fico aqui bonita acumulando pó e cocô de mosca. E dava risada, assim. Então, era um objeto que só ela poderia me apresentar. Até porque eu não sabia que a orquídea era falsa. Então, esse sentido todo que veio dela, fez toda a diferença para a gente entender que ela fazia alguns movimentos para bonito, né? Que era o que ela falava, assim, a respeito das pessoas da família que esperavam algo dela, que ela queria mostrar esse comportamento, enfim. E aí fizemos algumas reflexões, alguns duplos sobre o que fazia sentido para ela. E aí ela puxou um objeto para o futuro que era uma girafa com rodinhas. E essa girafa com rodinhas enxergava bem longe, ia bem longe com as rodinhas, e era um objeto que estaria ali para que ela lembrasse do que ela quer para o futuro dela também. Então, olha como os elementos eles vão fazendo diferença, né? Olha como o estar em casa, o escolher o que representa para ela, era um brinquedinho da afilhada dela, alguma coisa de emoção também, vão fazendo diferença. E aí depois a gente foi fazendo outras sessões, até que a gente acabou não utilizando objetos, né? Teve uma sessão que, acredito que na terceira sessão a gente fez uma tomada de papel, bem rápida, tranquila, em que ela tomou o papel da esposa. Essa cena trouxe uma cena de bullying na infância, a gente fez um psicodrama interno para que ela acolhesse essa criança. Então, são técnicas que a gente vai costurando conforme o que o protagonista está disposto e conforme que a realidade suplementar e hipersuplementar, né, nos oferece. Porque está no palco aquilo que definimos como palco, né? Seja a protagonista, seja a diretora, a gente cria junto esse palco. E o palco online, ele é infinito, ele não é só o que está na câmera, ele não é só o que eu delimitei aqui na minha mão, ele é o que queremos que seja. E por muito tempo ele não foi nada. Ela fazia cenas com os olhos fechados, olhando no meu olho, a gente não fazia nem demarcação de papel. Aí depois, em outras sessões, entrou um aliado para mim, que foi a minha caixa de canetas que está aqui até hoje, que esse aqui é o meu maior objeto auxiliar, minha caixa de objetos auxiliares.
Porque é útil, né? Não fica aquela cara assim, eu vou ter só almofadinhas para só dramatizar. Não, aqui é um objeto que é útil, aí se a pessoa quiser achar uma outra utilidade, melhor ainda. E não me ocupa espaço na mesa, que eu sou uma pessoa meio prática, né? Então eu gosto das canetas. E as canetas, gente, foram muito bonitas no uso da sessão dela, porque ajudava ela escolher as cores das canetas para representar os personagens. A gente colocava as canetas na tela para delimitar os papéis, assim, bem rapidamente. Ó, agora nesse momento fala para essa mãe o que ela tá precisando ouvir, agora para Dália da infância, enfim, eram demarcadores importantes, né? E nessas demarcações importantes, cada vez mais a Dália foi se sentindo à vontade para usar os objetos do cenário dela e do meu. Tanto que teve uma sessão que pedi para que ela confrontasse o pai, né, numa cena da infância, e aí ela olhou para minha garrafinha, que estava do meu lado, porque ela já sabia que eu botaria a garrafinha para delimitar um papel. E aí foi esse aqui o pai dela, ela mesma escolheu, eu fiz parte da cena ali junto com ela. Então foram momentos de aquecimento para uma grande ação. Porque muito a gente vê, né? A Zérica Moreno, o próprio Moreno, fala que o insight por si só, ele não chega a ser um ato espontâneo, ele é uma preparação para, né? E essas sessões, foram 6 sessões descritas, as primeiras ali, 4 ou 5 sessões, a Dália faz muitos insights, mas ela não faz nada com o insight, né? Ela percebe coisas. E aí eu percebo hoje, vendo até o trabalho que escrevi, e na minha ânsia de estudante que queria fazer a monografia, nossa, cadê o ato espontâneo e criativo? Ela tá se preparando para o ato espontâneo e criativo, mas é importante perceber o ritmo desse protagonista, dessa protagonista, né? Ela estava num ambiente novo, ela estava se ambientando à psicoterapia online e ela estava lidando com coisas que faziam parte da vida dela inteira, né? Que eram uma matriz de identidade com pouco acolhimento, com pouco afeto. Então, ela fez uma cena ali de encontro com o eu criança, ela ressignificou essa matriz, oferecendo afeto para esse eu criança, e isso tudo foi fortalecendo ela com um grande ato espontâneo que veio ali no final, que foi sobre ela falar na realidade suplementar sobre limites com a família dela. Então, ela colocou um limite para a mãe, que estava querendo muito dela, que estava exigindo muito dela. Ela colocou limite para ela mesma criança, ela foi delimitando espaços importantes. E isso foi o grande ato espontâneo da Dália, né? A Dália finalizou aquelas coisas que faziam parte da realidade suplementar dela. Eu acho que a minha internet está falhando. Tá dando para me escutar? Sim, Amanda. Estou escutando bem. Aí que apareceu aqui conexão instável, daí a galera travou. Então, esses atos foram importantes para a gente chegar na última sessão em que ela chegou insatisfeita com ela mesma e ela não conseguia encontrar as coisas que ela tinha feito por ela. Ela chegava muito insatisfeita, eu ainda tô falhando comigo, eu ainda não tô crescendo na minha profissão. E aí foi importante chamar a orquídea falsa para a cena, que estava lá no cenário dela. Eu falei, nossa, o que será que a orquídea falsa diria, né? Aquela orquídea lá, o que ela diria sobre isso tudo que está acontecendo? E aí ela travou, assim, não sei. Aí eu fiz duplos com a Dália. E o duplo, ele causa uma aproximação importante, né? Então foi o duplo, olha, Orquídea, eu fiz tanto por mim, eu consegui cozinhar essa semana e congelar comida, eu consegui distribuir panfletos, eu consegui colocar alguns limites, e isso foi possibilitando ali que a Dália percebesse que fez os movimentos dela. Até que ela falasse pra Orquídea, Orquídea, eu até que tô cuidando de mim, né? Eu até que tô fazendo o que faz sentido pra mim. E aí a Dália falou, eu acho que eu tô me tornando uma orquídea de verdade. E foi muito simbólico esse momento, assim, ela floresceu. E foi bonito a gente encerrar, claro, encerrar o trabalho nessa sessão, e aí depois me mantive com a Dália por mais um tempo, mas foi bonito perceber o quanto foram necessários alguns encontros, o quanto foi necessário ela ir se adaptando aos poucos ali à técnica do online, ao psicodrama em um novo cenário, né? Para que ela se sentisse à vontade de florescer. E, claro, com certeza, acho que o nosso encontro humano, que só é possível através de muita conexão, que pode ser online, pode ser presencial, ele fortaleceu muito esse caminhar da Dália, né? Eu aqui na minha casa, que não era essa, inclusive era outra casa, me mudei, Dália veio comigo pelo celular. Eu estive na casa dela, ela me mostrava as coisinhas que ela fazia. O nome Dália foi escolhido porque, além de florescer, ela gostava muito de flores, então ela me mostrava os raminhos novos que ela roubava na rua, que ela fazia isso desde o presencial, então
isso fortaleceu, isso aproximou, isso fez uma protagonista estar no espaço dela. E isso foi algo que eu senti falta de ler quando eu migrei para o online. Eu senti falta de ler sobre adaptações, eu senti falta de ver os processos. De repente a gente estava lá, eu acho que ninguém teve muito tempo para as adaptações, né? A gente estava lá no olho do furacão fazendo o psicodrama online. E assim se fez o psicodrama, né? Foi legal de escrever porque é bonito, mas eu acho que é um processo natural para os protagonistas, para a gente. Deu tudo certo na adaptação, ela não desistiu do online, inclusive seguiu online até o processo de encerramento. Então foi muito bacana ler tudo isso, e especialmente ler tudo isso agora, em 2024, em que eu escolhi quebrar a conserva nova do atendimento online e voltei a atender presencialmente esse mês. Pô, a nova conserva não estava mais espontânea para mim. E tá sendo muito gostoso falar nesse artigo no meu movimento contrário, assim. A conserva é feita para ser quebrada quando não tá mais espontâneo, então fico feliz com as quebras e com as conservas que ficam depois. Enfim, matraquei. É isso. Obrigado, Amanda. Tô aqui super. Já peguei um objeto intermediário aqui, mas eu vou guardar ele para daqui a pouquinho. Você me inspirou, já tem um aqui esperando, tá na fila, tá esperando mais pro finalzinho. Gente, assim, é aquela famosa história, né? Existe a expectativa e o possível, né? Eu pensei em fazermos uma atividade agora, mas eu acho que não farei essa atividade, né, em salas para a gente construir alguma coisa juntos aqui, porque eu acho que as falas foram muito inspiradoras, pelo menos para mim. Então, eu vou abrir agora uns 10 a 15 minutos para a gente poder fazer perguntas, né? Fazer perguntas, como isso reverberou em cada um. Eu acho que as autoras estão aí disponíveis, né, para esclarecer coisas. Então, eu acho que agora seria esse momento, tá bom? Então, cada um pode abrir o microfone, quando quiser e fazer as perguntas endereçando, né? Eu vou já fazer uma aqui, vou startar uma, vai? Marcela, estou super curioso para conhecer mais profundamente seu trabalho. Eu tenho uma história com dança também. Você foi falando das suas experiências. Eu acho que eu não cheguei a me aprofundar tanto, mas a minha fala é: a dança foi a minha terapia. A dança e o teatro, mas o teatro mais ligado à expressão corporal, porque eu participava de um grupo que trabalhava muito expressão corporal, um grupo de teatro, e ela foi, digamos que me salvou de algumas coisas bem pesadas que eu passei. Então, fico muito feliz de saber que alguém fez uma pesquisa muito profunda sobre isso e pretendo sim conhecer mais o seu trabalho. Acho que não é uma pergunta, é mais como eu fui impactado, né? Fui impactado. Uhum. Eu tenho uma história e você, vendo a sua fala, né, e seu trabalho, você, digamos, pesquisou uma parte da minha história, né? Uma coisa que eu vivi, e você tem alguém que teorizou. Então, acho que é isso. Agradeço aí o seu trabalho e pretendo me aprofundar. Obrigado. Obrigada, Matheus. A minha história vem desse lugar também, de cura e de processo terapêutico através do corpo, que começou lá com a capoeira Angola, logo que eu entrei na faculdade de psicologia. Eu fui uma criança hiperativa, sou hiperativa. E quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu descobri que eu era inteligente, porque a escola era difícil de aprender na escola tradicional como a gente tem, né? E junto com foi um momento da minha vida auge, assim, quando eu entrei na faculdade, e junto com a faculdade e o estudo da subjetividade humana, que eu lia e aí eu aprendia tudo aquilo, eu amava aprender tudo aquilo, aí eu falei, eu sou inteligente. E aí, junto com isso, eu comecei esse processo com a capoeira Angola, que é também um processo de autodescoberta por meio do corpo, do movimento. Então, o meu desejo, ele nasceu aí deste lugar também, de um processo terapêutico, assim, bem profundo para mim, por meio da movimentação, do Obrigado. movimento. Obrigado. Quem gostaria? Vou aproveitar, então, Matheus.
A Marcela, eu participei da banca, né, do trabalho, Uhum. e exatamente porque também tenho essa história com a dança, né, então revisitar aí neste momento, num outro momento, né, ouvindo você falar hoje, é muito gostoso pensar realmente todas essas mudanças que a dança entrou na minha vida aos 5 anos, então ela não veio para mudar, ela mudou quando eu parei de dançar. Aí realmente eu engordei um bocadinho, né? Fiquei mais sentada no consultório, mas ainda numa vida muito ativa. Depois é que eu fui, o online me pôs mais sentada ainda, né? Então, juntando, né, o trabalho da Marcela com o da Amanda, uma pena, já falei, comentei com outras pessoas, né? Uma pena que eu não consegui, na época, migrar da dança pro psicodrama carregando a dança. Eu deixei a Uhum. dança para entrar no psicodrama. Eu poderia ter trabalhado muito mais, porque mesmo antes do psicodrama eu já trabalhava, já usava a dança-terapia com as alunas de dança, né? Foram 19 anos, quer dizer, foram 19 anos como professora de dança, fora a formação desde os 5. Então, dos 5 aos 15 foram 29 anos com dança, e a hora que eu encontrei o psicodrama, eu entro no papel de psi, né? Assumo o meu papel, o meu CRP. E aí foi uma virada, e depois da virada do online, eu me adaptei muito rápido, Amanda, porque eu já fazia algumas coisas, e realmente, né, no livro Psicodrama Virtual eu conto algumas dessas coisas, mas você falando, eu falei, caramba, por que que eu não escrevi mais, né, sobre todas essas coisas que eu fui fazendo? Eu sou muito da ação, né? Então eu fui fazendo, fui construindo, mas a tua alegria contando é contagiante, é muito gostoso, né? Essa possibilidade de entrar na casa, de estar junto, foram coisas fantásticas. Eu adoro o online, adoro o presencial, adoro o híbrido, gosto de experimentar, gosto de mudança, gosto de pôr corpo e cabeça junto, né? Então, me encantou, assim, tô finalizando algumas coisas, estou entrando numa nova fase de mudança aí, fechando a FEBRAP, fechando a FEBRAP não, né? Fechando o meu papel de presidente. Espero deixar a FEBRAP bem forte, bem potente, mas saindo desse papel, e quem sabe, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente escrever, porque quando a gente precisa, a gente tem onde buscar, né? Pode ler. A gente escreve para o outro ler, e a gente escreve a partir da nossa leitura, né? Então, muito obrigada. Peguei a bola também. Vou falar dos dois em um. Fiquei bastante impactada e bem curiosa mesmo com o trabalho da Marcela, porque eu venho da minha primeira formação, sou educadora física como primeira formação e judoca da seleção brasileira durante muitos anos. E para mim, ainda não escrevi sobre isso, mas para mim o judô é uma dança. Eu não tem música, mas eu não consigo ver aqueles movimentos, a suavidade, o compasso, a ritmicidade. Para mim é dança. Aí dá para uma Soraya, eu faço algumas aulas com os meus alunos com a dança e eu quero ler o artigo e me aprofundar um pouco mais. E o que me capturou mesmo com o psicodrama, né? Sou psicóloga, fui fazer psicologia porque eu entendi também que eu era inteligente. Porque antigamente só me chamavam de criativa. Ah, como você é criativa? Como você é criativa? Como... É isso, Marcelo? Tá balançando a cabeça aí, né? Só que aí eu descobri que o Einstein falou uma coisa. Ele fala assim que a criatividade é a inteligência brincando. Olha isso. O Einstein disse isso. Então, quando eu fui fazer psicologia, eu falei, por que eu não posso, né, ter essa
a corporeidade, o movimento. E quando encontrei o psicodrama, eu falei, pronto, já deu liga, é isso daí. É a educação física, mais a psicologia, e psicodrama. Então, eu fiquei muito capturada e ouvindo a Amanda, é, ouvindo. Nossa, apareceu uma mensagem aqui. Confirm your speaking language, please. O que que eu tenho que fazer? Cancelar? Yes, I will cancel this now, in this time. Então, ouvindo a Amanda, né? E eu fiquei muito impulsionada. Eu falei, meu Deus, eu tô que nem a Andréia, por que que eu não escrevi, né? Porque realmente foi um desafio, ainda mais para quem é do corpo, né? Eu sou do corpo e nunca tinha atendido, ainda fazia muita. Eu fazia campanha contra online, eu tinha algumas amigas que já atendiam online. Ah, credo, esse negócio. Mas com a pandemia não teve jeito, né? Todo mundo teve que se virar assim, nos 30. E você falou de pijama. Eu não tinha falado para minha cliente que eu estava de pijama, mas eu ouvi o tititi da panela de pressão. Falei, ai, dá licença um pouco a panela de pressão. Aí, a hora que eu levanto, eu me vejo assim, pijama. E aí você, ouvindo você falar dessa forma tão deliciosa, né? Eu fiquei com muita vontade de escrever, né? Poxa, por que eu não escrevi isso? Tenho as sessões aqui registrada e fiquei muito, mas muito mesmo, com muita vontade de escrever e de ver que não foi só eu que no começo e agora, né? Onde é que vai ser? Qual vai ser? Onde vai ser meu setting? Como vai ser a minha sala, né? Enfim. Mas muito obrigada por você compartilhar. Esse compartilhar aí, ele realmente aguçou a minha vontade de estar também na revista. Aí eu fico Ai, feliz. Aí eu fico só feliz. Vontade de estar na revista, eu fico só feliz. Escrevo. eu me sinto tão acolhida de ouvir essas coisas assim. Ah, é tão gostoso falar, por que que a gente não escreve, né? Porque até quando a gente estava aqui no aquecimento, eu falei assim: ah, às vezes quando a gente escreve, a gente tá falando sozinho, né? Tô falando pra mim mesma, escrevendo, descrevendo o que eu fiz. E é legal saber que tem pessoas que podem estar interessadas. Eu pensei muito no o artigo, ele tá muito prático com a descrição das sessões, porque eu, enquanto acadêmica, eu queria muito que as pessoas me contassem o que que tem na sessão. Tá, mas como é que faz? Mas o que que pega com a mão? E aí depois faz o quê? E eu gostei de escrever sobre isso porque foi tão gostoso fazer parte. E até essa coisa do, quem sabe eu não estou na revista. Eu fiquei muito me questionando se o meu lugar seria ou não na revista, se seria ou não no mundo científico, mas eu queria tanto escrever e falar sobre isso, que aí deu tudo certo e quem sabe eu inspiro mais algumas histórias aí tão gostosas. Eu fiquei pensando desde o começo, assim, né, na mudança, no encontro, nesse título do card. E aí eu pensei, ai, onde esses artigos se encontram, né? Porque, de qualquer forma, depois aí veio o Shrek, aí depois veio como Buda, e eram os caminhos, e eu fiquei pensando, e eu só pensava nos artigos e como está aí. Aí agora eu fiquei pensando é, como o psicodrama que Marcela traz, o encontro com o Laban, com a dança criativa, com o movimento que é tão do psicodrama, diz assim, o quanto que a Amanda precisou se, usar da sua espontaneidade, né, e os psicodramatistas de um modo geral, para dar conta do que estava acontecendo no mundo e de continuar trabalhando e, de qualquer forma, oferecendo cuidado para as pessoas, né, naquele momento tão crítico que o mundo vivia. Então, quando a Marcela traz o trabalho dela, ela traz uma essência do psicodrama, que é o movimento, que é a ação dramática, que é o corpo em movimento e interação corpo-corpo também. E aí, isso era a nossa praia, assim, tipo, oi, é isso mesmo. Aí veio o virtual e diz, e agora? E o psicodramatista diz, e agora? O que eu vou fazer com tudo isso? Aí a Amanda diz, a gente fez isso, a gente atendeu de pijama e a gente foi descobrindo que canetas funcionavam e que o corpo estava lá e que o corpo, Penha escreve algumas coisas sobre o online, né? E o corpo está ali.
né? E está com o movimento. E aí eu fiquei pensando, Marcela, se você faz adaptações online, e se você fez adaptações online do seu trabalho, né? E se Amanda, e você, quando passou assim, as almofadas ficaram lá e você foi, como você olhou para o corpo e para o movimento do corpo nesse espacinho? Para as duas, In- se querem, respondam. Eu não sei se a minha Inclusive, eu pergunta dá vivi um outro essa arquivo, se quebra. der, escrevam. Inclusive, eu vivi a pandemia também com a dança criativa, né? Eu estava no meu primeiro ano das oficinas da dança criativa, e aí a pandemia chega. E aí eu dei continuidade no trabalho online, e foi maravilhoso, porque aí eu pude oferecer o trabalho não só. Eu tinha muitos estudantes, eu dava aula na universidade na época. Por isso, inclusive, que eu vim para cá, porque eu também surfei nessa onda. Então, pandemia eu aproveitei, eu fiquei 1 ano e meio aqui dando aula online. Fiz essa grande mudança na minha vida a partir desse momento. Eu falei, a hora é agora, fui. E eu segui também com o trabalho. E assim, as pessoas se assustavam quando a gente terminava uma oficina. De assim, como assim que pôde ser tão bom esse trabalho de dança e de corpo online? Eu também me assustava, né? Com a potência desse trabalho e o quanto que isso foi muito importante para me manter inteira na pandemia. E também para muitas pessoas que participavam. Então, minhas oficinas eram muito voltadas para os alunos do curso de psicologia, a minha demanda. E quando eu fui para o online, o quanto que isso ampliou, porque daí eu fui para o Brasil todo, para gente, amigas minhas que estavam fora do país. Então, o quanto que o alcance foi muito mais amplo quando eu cheguei no online. Eu tive uma percepção muito semelhante à da Marcela. Inclusive, Luiz, eu ia questionar a Marcela como é que ela fazia, se ela adaptava para o online, porque eu fiquei muito afim de fazer também. E eu, infelizmente, não estou em Arraial da Ajuda. Mas o meu, a minha frase quando a gente migrou para online foi que eu fiquei sem braços. Eu me sentia sem braços, porque eu era assim, expansiva de pegar a pessoa, de pegar os objetos e tudo. Eu me senti sem braços, mas depois, inclusive, tinha esquecido, acabei de lembrar dessa frase. Depois o meu corpo fez parte, assim, né? O celular se tornou extensão. Eu passei a atender com computador esse ano. Eu usava só o celular, então ele se tornava extensão do meu corpo. Eu movimentava o celular junto. Os meus protagonistas movimentavam o celular junto também para fazer algumas cenas. Então parece que o celular tornou-se parte do meu corpo de alguma forma. Se tornou um corpo híbrido, assim, né? Um pouco online, um pouco presencial. Depois me adaptei. E foi, hoje eu sou inteira. Eu tenho braços aqui no online. Inclusive, Amanda, eu vou oferecer agora algumas oficinas online e ano que vem eu já fechei uma parceria com a Profinte. Vou oferecer um curso de extensão de 4 meses com vários professores convidados, com psicólogos que também são formados em Laban, com esse objetivo, né, de trabalhar a expressão. Então, é um curso de expressão criativa, dança, movimento e terapia. Mas, além disso, eu vou também oferecer algumas coisas mais pontuais, de 1 hora e meia, 2 horas, 4 horas. Depois me segue lá no Instagram, vou passar aqui, para a gente poder fazer isso junto virtualmente. E me chama para ir para aí, gente. Eu vou, viu, para Floripa, Balneário Camboriú. Tô indo para São Paulo agora, depois eu vou para Brasília. Adoro, quero levar esse trabalho por aí. Eu vou ler aqui uma pergunta da Conceição Couto. Marcela, lembrei-me de Moreno e da fonte em que bebeu, o racidismo, e que se busca e se expressa o divino pelo movimento. Uhum. Gostaria de saber sobre o que você observa no trabalho processual e no trabalho em atos. Tá. Bom, essa busca do divino, né? Essa união corpo, mente e espírito tá muito aí como foco também do meu trabalho. Sinto muitos arrepios dentro desse processo da dança criativa e não sou só eu. Então, eu gosto muito de trabalhar também na natureza, com elementos da natureza, os elementos na gente e os elementos externamente na natureza também, né? E essa comunhão com a espiritualidade, com essa busca do divino de cada um, né? Tanto que eu uso muito
imaginação criativa, beba um pouquinho da Gestalt, mas também das filosofias orientais e do yoga, que vem essa busca da espiritualidade. E sim, é diferente o ato e o processo. Então, as minhas experiências nas oficinas, elas são muito intensas e é muito intenso para as pessoas. E a conversa que a gente tem sempre no final, né, o feedback das pessoas e o que moveu ali dentro delas é sempre muito forte. Agora, o processual, né, esse grupo que eu fiz aí de 4 meses, que foi um grupinho menor, ele foi praticamente ele foi muito terapêutico. Ele foi praticamente um grupo de terapia por meio do corpo, da dança e do movimento mesmo, né? Então, é claro que o processual, ele tem um alcance mais profundo, tanto na relação do grupo, como na relação da pessoa com ela mesma e com a sua própria corporeidade. Mas o que acontece é que também, nos atos, existiam várias pessoas que foram em todas as minhas oficinas. Então, essas pessoas também, com certeza, tiveram um enriquecimento maior do que aquelas que participaram de apenas uma oficina. Ah, é difícil dizer, né? Maior ou menor. Mas em termos de processo, realmente eu vejo um trabalho mais profundo. Gente, fazer aquele papel chato. Faltam 3 minutinhos para a gente finalizar. Então, minha vontade era continuar aqui trocando com vocês, mas a gente tem que respeitar o horário, né? Eu gostaria de fazer uma proposta aqui de fechamento. Eu falei que eu tinha guardadinho aqui o meu objeto intermediário. Então, qual é a minha sugestão? A gente achar algum objeto intermediário que está aí na mesa, perto de você, e a gente mostrar o objeto e fazer uma fala muito rápida, uma frase, falando sobre esse objeto intermediário e, se possível, conectando os dois artigos, tá bom? 30 segundos? Quer buscar alguma coisa, Marcelo? Eu vi você virando a cadeira aí. Se alguém quiser buscar alguma coisa que está pertinho. Ó, todo mundo pode mostrar seu objeto rapidinho? E eu vou abrir aqui, ó. Eu vou falar rapidinho do meu, tá? É uma flor artificial. Então, eu estou pensando aqui, quais os movimentos que eu posso fazer para que o meu jardim das minhas flores artificiais ganhem vida como a orquídea da dália, né? Então, isso aqui me tocou. Eu olhei para o lado e falei, preciso dar mais vida para isso ou para algumas coisas. Quem gostaria de pegar a palavra? Eu tenho aqui a arte de um coelho carregando uma bandeira em que está escrito a liberdade é selvagem. E porque toda mudança implica em uma certa selvageria. A gente precisa partir do nada e criar com medo e às vezes diante de algo que inicialmente é primitivo e às vezes violento. Ok, obrigado. Quem mais? Eu tenho o bottom da amostra de psicodrama do Congresso, que eu estava aqui perto de mim e eu acho que a mostra, eu acho que é uma coisa que a gente, de alguma forma, quando escreve, quando produz, quando pensa nas relações, quando vai falando dos encontros e publica isso, a gente está construindo o psicodrama diariamente e construindo a história, o caminho do psicodrama no Brasil. A amostra resgatou e eu pensei, daqui em diante, há muita coisa. Quem vai? Pepe de Amanda. Da Conceição, tá bonitão esse coração aí. Vai lá, Conceição, pode falar. Bem quentinho, recheado de movimento, né, de busca de mais movimento e de olhar para objetos que já existem, são possíveis e não necessariamente almofadinhas como eu fiz durante a pandemia. Ok, cadê aquele... Eu trouxe um corpo bem malemolente que fica na minha geladeira, e ele é todo flexível com imã. Que é isso, é corpo, psicodrama e essa flexibilidade que a gente precisa
para poder se mover entre o presencial, o online e a flexibilidade que a gente, todo mundo precisou, seja no pessoal, seja com a dança criativa, para a gente poder dar conta de continuar em movimento. Legal, obrigado. Iria, quer ir? Posso falar? Esse aqui é um estojo de sombras, de maquiagem. Eu vejo que ele é diferente. Ele tá numa adaptação. Uma adaptação com umas flores, acho que de Frida Kahlo. E aí eu vejo a leveza que tem nisso aqui, na dança, e na beleza também, que tem a questão da dança, e que a gente deve levar isso, né, para as mudanças que a gente quer na vida, as boas mudanças que a gente pode fazer para nossa vida. E é uma questão de adaptação mesmo. Legal, obrigado. Amanda, isso, seu estojo? A minha nova conserva, ali, Conceição ficou nas almofadas, eu fico nas canetas, que apesar de ser dura, rígida e reta, é o que me permite colocar arte no mundo. Eu sou uma pessoa muito artística, acho que escrever é uma forma de arte, então o meu movimento é na ponta da caneta. Legal, obrigado. Andréa? Aí eu peguei, hoje de manhã eu trabalhei com uma paciente com as cadeiras. Eu mostrei as cadeiras e dali já saiu um monte de coisa. E acho que o meu momento é de dança das cadeiras. Estou mudando de cadeira, mudando de papel, botando para sentar na outra. Legal. Quem vai? Eu. Vai lá. É uma garrafa coloridíssima. Eu gosto de arte, cheia de movimentos. Então, eu penso em beber da fonte e transformar num mundo mais colorido. Muito Legal. bom. Eu trouxe o jogo que serve para a gente dançar, pensar, brincar e escrever a respeito, porque psicodrama também é ludicidade, é jogo, é mudança, são papéis. Eu adorei ouvir. Eu cheguei um pouco tarde, mas gostei muito do que eu ouvi de vocês. Obrigada. Entre e pegue os arquivos, os artigos, e depois também vai estar no YouTube, você entra na Febrap, pega o link que vai ser colocado lá para você assistir do comecinho. Graça, Obrigada, Matheus. Eu estou aqui, né, pensando. O congresso foi, eu não assisti nada, estava a fim de ver a dança, não fui, né? Ver o trabalho da Amanda que hoje foi muito bom. Eu peguei essa florzinha aqui e quando eu estava lá já em Belo Horizonte, teve muito incêndio aqui e a minha casa quase pegou fogo. E foi um momento louco, né? Porque eu estava lá com vontade de estar aqui, aquela aflição toda. Bom, mas eu peguei essa florzinha aqui porque hoje eu passei o dia olhando as cinzas e o tanto de coisa que estava queimada, árvores, etc, etc e tal, o- o- os passarinhos, né? Os bichinhos. E eu fiquei pensando assim, será que a gente vai ter que transformar o mundo só em flores de plástico? Porque elas não morrem? E eu tô com essa florzinha aqui e ouvindo vocês duas, me veio assim, né? É possível. É possível replantar, é possível refazer, é possível dançar, é possível ver os pássaros que eu fiquei vendo aqui hoje, levando água, levando comida, os bichinhos. Então, é possível recomeçar. Então, agradeço muito, de coração, a vocês duas e todo mundo que está aqui. Obrigada. Ah, inclusive, Marcelo, na hora que você colocou a questão do corpo, né, a primeira expressão do bebê, ela é corpórea, né, os primeiros movimentos, e eu fiquei pensando por que que eu fiz aquele movimento, porque aquele meu movimento tinha a ver com o incêndio, de não querer ver mais.
E eu lembrei, depois que você falou isso, que o primeiro incêndio que eu vi na minha vida, eu era criança. E eu tive pavor, Olha. né? Então, foi muito bom isso também. Eu falei, ó, eu me lembro da janela, assim, em pânico, né? Por Uhum. causa daquele incêndio. E eles só vão piorando a cada dia que passa. Mas muito obrigada, vocês duas. Eu me Obrigada, perdi aqui nas Gra. janelinhas. Todo mundo falou já e mostrou seu objeto? Acredito que sim, né? Gente, eu queria agradecer principalmente às autoras pela presença, pelo trabalho lindo, maravilhoso. Fiquei com vontade de ler, né, o trabalho de vocês e conhecer mais um pouco da história de vocês. E aí vou passar a palavra para a André e para a Luísa para fazer o fechamento. Bom, eu agradeço o convite de pronto das autoras, de Mateus, uma delicadeza que eu sei que foi um convite um pouco sobre a hora, mas vocês tiveram a delicadeza de aceitar e eu agradeço muito. Ah, a revista Vivo tem essa finalidade, sim, de a gente poder trocar aqui, de que os autores possam dialogar dos seus trabalhos. Espero que as pessoas se sintam estimuladas a escrever e publicar e submeter artigos à revista brasileira, e a que as autoras escrevam outras coisas e submetam na revista, para que a gente possa registrar, né, em um espaço de ciência o que se tem feito de bonito e de produtivo e de cuidado, né, com o psicodrama no Brasil. Então, eu sou muito grata a todos que vieram aqui, né, e as autoras, a Mateus, que conduziu uma viagem pela dança, pelo virtual, pelo online, e a gente foi viajando. Obrigada, André. Obrigada, gente. A próxima quando é, Lu? A Lu sempre esquece Homem, de dar a data. eu não tenho, eu tô com a ruim da memória, mas eu acho que eu tenho na ideia que é 25 de outubro, né? Então a gente Rapidamente, convida para eu que vou olhar todos aqui. continuem, né? É, Estando. e eu vou olhar rapidamente aqui. E as conversas, realmente, o YouTube com as rodas de conversa, dá para ver outros artigos É, e é bem interessante, né? Vale a pena. Então, eu vale a pena. agradecer mesmo a todo mundo que está aqui. É isso. 25 de outubro é a próxima revista. E aí eu tenho pensado que será uma revista diferente, porque, na verdade, todas as revistas vivas são revista brasileira de psicodrama. Só que eu estou pensando em colocar toda a revista dentro da revista Viva. Um editorial, um artigo, uma resenha e um relato de experiência ao mesmo tempo, Legal. conversando. Então, é 25 de outubro, próxima revista Viva. A gente espera todos. Muito obrigada. E Valeu, amanhã, gente. amanhã você tá. Não, Matheus, amanhã você não recebe, né? Quem recebe é o Márcio, quem recebe a Delsa vai estar no Psicodrama Público de Diadema. Isso. Todos convidados para o Ah, PPD. sim. Amanhã, 2 horas da tarde, tem no Insta, né, do Psicodrama Público de Diadema, no Insta da Febrap. Se vocês quiserem, é só chegar. A sala estará aberta para vocês, tá bom? Gente, obrigado, bom final Obrigada, de Matheus. semana. Beijo, tchau, Movimentem-se, tchau. Beijo, obrigada, sejam gente. Tchau. protagonistas.